O Vasco teve uma classificação daquelas, vamos falar sobre isso também. Teve uma classificação daquelas. O Vasco que já tinha eliminado Água Santa nos pênaltis, Fortaleza nos pênaltis, mas sempre em casa, dessa vez conseguiu uma classificação também nos pênaltis, mas fora de casa, parecia que ia dar tudo errado. Pressão do Atlético Paranaense, 2-0 no placar, jogador expulso. O Verratti arruma um golzinho lá e o Vasco consegue passar nas penalidades. Vamos ouvir o Rafael Paiva e já a gente volta para cá. Obrigado. Boa noite. É isso, a gente tem sofrido bastante ultimamente aí, em resultados, em placares, em alguns momentos com jogador a menos, de novo aqui pela segunda vez que a gente vem jogar aqui em seguida. Acho que isso tem norteado um pouquinho o nosso trabalho, né? Sofrer um pouco mais do que a gente gostaria, mas eu acho que também nos faz elevar um nível acima. Eu acho que a gente está cada vez sofrendo, mas conseguindo atingir os resultados que a gente gostaria. Hoje não veio a vitória, mas veio a classificação, uma classificação importantíssima. A gente está lutando, batalhando, trabalhando muito para a gente evoluir o nível do Vasco. Acho que a gente tem conseguido sucesso aí no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, e a gente está muito feliz. Sofrendo, mas conquistando os objetivos. Eu acho que o caminho é esse, até a gente conseguir um pouquinho mais de tranquilidade. É um processo, mas eu acho que a gente está conseguindo evoluir. Acho que isso é o mais importante. Paiva aqui. Boa noite, Yuri Duque do BTB Esportes. Paiva, durante um momento do jogo crucial foi a expulsão do Ryan. Acaba até afetando mesmo o estilo de jogo que você veio propor aqui dentro da Liga Arena. O Vasco teve que mudar todas as engrenagens ao longo do jogo. Primeiro eu queria saber de você, se você já teve a oportunidade de conversar com o Ryan no banco, porque isso abala um menino tão jovem como ele, que está subindo agora, das divisões de base do Vasco, tendo essa oportunidade. E segundo, saber aí como foi a sua visão do lance, que você conseguiu ver ali o que aconteceu. Obrigado. A gente falou com ele mais agora, no final do jogo, pós-jogo. A gente sabe como é difícil esse momento, né? Para o jogador que sai, a responsabilidade ela é gigantesca, né? Então o Ryan sabe dessa responsabilidade. Apesar de ser jovem, ele é um atleta experiente, é um jogador nível de seleção brasileira. Então a gente sabe que ele está no momento de amadurecer. São erros que podem facilmente não serem cometidos, né? A gente garoteou o Ryan, né? Sabia que o jogo ia estar muito quente, a temperatura do jogo ia estar muito alta, por tudo que aconteceu no primeiro jogo também, pela fase da competição, pelo jogo de mata-mata. A gente falou muito sobre isso e eu acho que ele não conseguiu se controlar, eu acho que ele errou mesmo, mas tenho certeza que é um atleta que tem muito potencial, está evoluindo, apesar do erro. Ele está no caminho da evolução e eu acho que o que vale é o espírito do grupo que ficou, do quanto a gente sacrificou por ele também, porque a gente sabia que se a gente fosse desclassificado o peso ia ser muito grande em cima dele. Então foi um sacrifício a mais que a gente fez para a gente passar e amenizar um pouquinho essa situação do Ryan. Boa noite, Paiva, parabéns pela classificação. Paiva, a minha pergunta é em relação às substituições, como passou na sua cabeça em relação àquele segundo tempo, com 1 a menos, 45 minutos de muita pressão, aqui a torcida faz muita pressão. Como é que foi aquele momento de substituições, lá já no final, colocando o Puma, já pensando nos pênaltis? Como foi esse processo aí durante o segundo tempo? É isso, né? A gente voltou no intervalo com o Emerson, porque a gente sabia que a gente precisava de um jogador mais potente ali, né? A gente ia sacrificar muito o Payet. O Payet estava muito bem no jogo. Acho que o Payet tem evoluído demais também, um jogador que tá voltando ao melhor nível dele já há alguns jogos, e hoje ele estava muito bem, mas a gente precisava de um jogador que marcasse pelo lado de campo, né? A gente optou pelo Emerson. As trocas ao decorrer do jogo foram os jogadores pelos corredores laterais, foram muito sacrificados, né? Tanto o David quanto o Piton, então todos eles sentiram muito a intensidade do jogo. Então a gente optou por trocar os jogadores de lado, né? Tanto os laterais, acabamos colocando o Leandrinho, uma dobra que a gente tem feito com frequência, tem dado muito certo. Piton sentiu um pouquinho o pé dele, a gente precisou colocar o Vitor Luiz. O PH já estava também bem debilitado. O Puma é um jogador que tem uma bola parada, um pênalti muito bom. Então a gente saber como é que vai ser a recuperação desses jogadores para domingo agora, né? Tem jogo importante também aí contra os Mulambos. A gente até segurou um pouco mais para não perder mais ninguém, né? Porque a gente sabia que um jogador
podia ali dar uma câimbra, não consegui voltar, então por isso que a gente segurou a do Puma um pouco mais. O Hugo também se sacrificou bastante, né? Entramos com o Matheus Cocão. E o importante é que todos os jogadores entraram muito bem, né? Deram conta do recado. A gente está conseguindo ter uma equipe com muito mais de 11 jogadores que dão conta do recado. Isso mostra a força do grupo. E a gente fica muito satisfeito pelo tudo que está acontecendo, pelos jogadores que estão entrando, por cada vez ter mais jogadores com uma capacidade de mudar o jogo também. Pedrão, quem é mais herói? É o cara que fecha o gol e pega um pênalti ou é o cara que faz o gol, que leva o jogo para os pênaltis, bate o pênalti decisivo e classifica o time? Hein? Rapaz, é o torcedor que aguentou o segundo tempo. Foi uma pressão danada, hein? O torcedor do Vasco que aguentou o segundo tempo. Meu coração quase saiu pela boca, velho. Ele é um herói. Agora, é muito difícil você falar do Vasco hoje sem passar pelo Verratti, né? Putz, impressionante. E sem passar pelo Piton também, para ser justo. Porque o Vasco, quando aciona o seu modo ali, Piton para o Verratti para o gol, é o que salva em muitos momentos. Porque se você pega para ver o recorte exato do momento do gol do Verratti, era um Vasco que tinha acabado de ter um jogador expulso, era um Atlético muito à vontade no seu campo, com a sua torcida, 2-0, poderia ser 3 naquele momento, tamanha pressão. O Vasco sente muito o primeiro gol do Atlético. O Atlético, diferentemente dos outros jogos contra o Vasco, que sai na frente, não consegue se impor e ver o Vasco retomar, por conta muito também do ambiente na sua casa e conseguir a virada, os 2 jogos seguidos, né? Hoje ele faz o primeiro gol no momento que o jogo era até confortável para o Vasco. O Vasco tira a velocidade inicial do Atlético, tira aquele abafo, circula a bola, consegue jogar, desatenção, bola levantada, 1-0 Atlético. Aí ali o Vasco sente muito. 1-0 porque o Vasco tava. O Maicon tinha se machucado ali, tava se colocando ali o esparadrapo no nariz, aí já voltou meio atordoado, enfim. E aí o Atlético aproveita para tentar atropelar, sentir, circular a bola, volume de chance e consegue. Faz o 2-0. O Vasco perde a cabeça, tem a expulsão. O momento era absolutamente assim, negativo. O torcedor já pensando em tudo que ia saindo e escorrendo pelos dedos. Aí você, numa bola que insiste em não acontecer, um ataque, bate-rebate, busca a esquerda. É o Piton que busca o Verratti, que busca a cabeçada, mais uma vez, improvável, e faz o gol. Então, nada, você não tem como falar da história do jogo, nem da disputa de pênalti, se não passar pelo Verratti, mais uma vez, que emblemático, acaba batendo o último pênalti. Então, acho que tem muito dele, pelo que faz nas últimas partidas, pelo gol que tira da cartola, sabe? O Coelho ali que ele tira da cartola no momento agora. Mais uma vez. O lance da expulsão do Rayan, bobo, maturo. Rafael Paiva fala sobre isso no momento, quase deixa o time na mão por ali, precisa ser cobrado eternamente, ser falado, é um garoto jovem. Agora, passa muito. Se tivesse ter uma cara hoje desse time, por exemplo, não é o Payet, não é o Coutinho, sabe? Talvez seja a torcida quando joga em casa, talvez seja o Léo Jardim em muitos momentos, mas é o Verratti, a cabeçada que você acha que ele não vai chegar. Nossa, que golaço. Ele quase sempre vai achar a cabeçada que o goleiro não vai chegar. Então, eu não acho que um time de futebol precisa ter um herói e um vilão no jogo, exatamente. Nesse caso, qual foi mais importante para a classificação? Ambos muito importantes, como outros jogadores. Sim. Esse destacar o Verratti. Porque coloca o Vasco nos pênaltis e porque tem uma coisa, a gente estava discutindo muito seleção brasileira, mais uma vez, nessa... entediante data FIFA, o futebol. O Brasil, e não estou falando que ele tem que jogar, pelo amor de Deus. O que ele tem sobra. O que sobra falta lá. De personalidade, do cara que aparece no momento difícil, do cara do jogo grande. Eu não estou falando que ele tem que jogar nem na seleção brasileira, nem na seleção argentina. De bola que segura, eu estou falando da time tá personalidade, eu não estou falando da qualidade. Caráter. Esse cara, assim, ele tem isso. Pode não funcionar todos os jogos, pode não funcionar todas as decisões, mas é inegável que várias vezes ele mostrou isso. Acrescentar, eu acho que assim, porque vocês estão falando muito bem do Verratti, aliás, é impressionante como ele deu trabalho além do gol também. E dar trabalho o jogo todo com um time que atua toda a segunda etapa com um a menos é um negócio impressionante. Mas, já que já falamos bastante do Verratti, falar do Léo Jardim também, porque, cara, é impressionante. Assim, o segundo tempo foi um segundo tempo de pressão e óbvio que seria, e é óbvio que tem incompetência do Furacão também ao não conseguir fazer um gol jogando segundo tempo em casa, todo com um a mais e com, né, tendo um time bem capaz, pelo menos na teoria, não tem mostrado essa capacidade nos últimos tempos. Mas o Léo Jardim também, quando acionado, foi muito bem no segundo tempo. Acho que não estou... Olha, o Jardim salvou, velho. Salvou de novo, Léo Jardim. O Jardim esquece. Nem falando da penalidade só, eu estou falando mais do que ele fez realmente durante todo o segundo tempo. Para mim é um destaque no mesmo nível. Eu acho que são os dois caras que a gente pode colocar no mesmo nível. E duas coisas que o Vasco passa a ter
Desde o Fernando Praz, porque vai se falar muito do Vasco de volta à semifinal de uma Copa do Brasil. Desde o Fernando Praz, o Vasco não tinha um goleiro que o torcedor olhasse e falasse, ó, esse aí. E do Verratti, quando você fala de brilho, de personalidade, de tudo isso, o Vasco... Não, o Vasco teve Martin Silva depois, irmão. Martin Silva também foi grande aí. Pode não ter conquistado aí coisas grandes pelo Vasco, mas Martin Silva foi um grande goleiro aí pelo Vasco, né? Carrava muito Martin. Hoje, você virar para o torcedor do Vasco há 10 anos, há 8 anos, há 7 anos, há 2 anos e falar, o Vasco vai ganhar 2 partidas seguidas do Atlético Paranaense e vai eliminar o Atlético Paranaense dentro da Liga Arena, da Arena da Baixada. O cara vai virar e falar, você tá maluco? O histórico do que é o Vasco enfrentando. Então, um time que aprendeu a se classificar na Bacia das Almas não é o melhor time tecnicamente da competição, não é do Campeonato Brasileiro, não vai ser talvez das próximas competições que joga. São Paulo também não é no passado. Mas o Vasco deixou de ser um time passivo, que o torcedor já olha esperando o pior, só tentando definir como é que vai ser o enredo do pior. O torcedor hoje consegue vislumbrar o enredo do melhor, da classificação. E passa por uma personalidade que o Verratti carrega, que o Vasco deixou de ter durante muito tempo. O Vasco, durante muito tempo, ele não teve uma representatividade. O Vasco, há muito tempo, se fala muito de São Januário, da torcida, se vai vender para um, se o presidente vai ser outro, quem é que vai suceder a política. Você não lembra de, olha, esse aqui é um cara que simboliza o Vasco. Então, você começa a ter uma personalidade que te faltou durante muito tempo. Isso impacta dentro de campo e um goleiro que resolva, que te faltou também durante muito tempo. Então, dá para explicar por que o Vasco muda um cenário de conseguir uma classificação dentro de um estádio do Atlético Paranaense, sabe, diante de um cenário muito improvável. O Vasco, depois do cartão vermelho com 2-0 ali no lombo, pouquíssima gente virou e falou, se achar um golzinho, leva para os pênaltis. Pouquíssima gente falou isso. Apesar da vitória no primeiro jogo, talvez eu não fosse nem favorito no jogo para avançar. Sim. Então, aí, na hora que você tem um jogador expulso, você está perdendo por 2-0, parecia realmente que a coisa já tinha desandado. E então, isso reforça mais essa coisa do espírito, da alma. Tudo que se fala do Corinthians, acho que dá para falar do Vasco também, né? Nesses últimos tempos, o que esses jogadores têm entregado, o que eles têm feito. E assim, para o Vasco, que não está brigando contra o rebaixamento, né? Esteve ali no começo do campeonato, agora está na 9ª colocação, está 9 pontos da zona de rebaixamento, com muito time mais... Então isso não é mais uma preocupação. Olhando para a vaga na Libertadores. Tem que olhar para a vaga na Libertadores. Mas aí eu acho que assim, cara, você está olhando para a vaga na Libertadores, mas você vai olhar como prioridade para os seus jogos de mata-mata, que vão ser 2 jogos gigantes, sejam esses jogos contra o Atlético, sejam contra o São Paulo. É óbvio que, assim como a gente falou que o Corinthians provavelmente não será favorito nem contra o Flamengo, nem contra a Bahia, o Vasco não será favorito nem contra o Atlético, nem contra o São Paulo. São Paulo ganhou a Copa do Brasil ano passado sem ser favorito contra o Palmeiras e contra o Flamengo. Isso, o mata-mata é assim. Por isso que tem que olhar, o que o Jean falou, você não está mais aquela corda no pescoço, é o que o Calça sempre fala aqui. A cada classificação do Corinthians a gente bate na tecla. Mas afinal é lá o outro campeonato. O Vasco deixou de ficar com a corda. O Vasco consegue ter um clássico contra o Flamengo. Pode ganhar, pode perder, pode empatar. O Flamengo desfalcar também. Mas o Vasco hoje ele pode virar e falar: o que eu arranjo nessa semifinal? O que eu jogo? E se você para hoje, encerra o campeonato, o Vasco volta a uma competição sul-americana, que é a Copa Sul-Americana, e ele vai a uma semifinal de Campeonato Brasileiro, Copa do por Brasil. Tudo que aconteceu vai a semifinal de Copa do Brasil, por tudo que aconteceu nesse ano do Vasco, você não sabia quem mandava, se é... Cara, já é um balanço positivo. Você já está virando uma página de todo ano, é rebaixamento, ou está subindo. Ou é briga contra o rebaixamento, ou está subindo. E é sempre salvando na última rodada. É uma conta improvável. Toma 4 do Corinthians que não jogava contra ninguém. Tinha 3 jogos para se livrar do rebaixamento, vai se livrar no último minuto do último jogo. Então, sabe, já é uma mudança de perspectiva que não vai ser uma eliminação em semifinal. Não é eliminação, é não ir à final. Ou, podia sonhar com a Libertadores. Calma, a distância ainda é grande para o 7º colocado. Se está em 8º, ficar na primeira metade já é algo muito decente, visto que o Vasco tentou não fazer ao longo dos últimos meses. Então, é interessante. E passa muito por esses 2 caras, o Verratti, o Jardim, o 3 e o Piton. Cada ano aqui Piton parece joga... que tem 1.200... Som. dias, né? Porque assim, o Vasco passou por uma situação muito delicada, que é a chegada do Pedrinho, né? A SAF, que escolhida a pior SAF possível, né? De gente que não é da bola. Gente que não é da bola. Isso desde o início estava claro
não era gênio da bola. Você tinha que ser uma SAF fantástica para que gente que não é do futebol pudesse comandar um time de futebol. Algo, né, tem que tomar cuidado. E aí o Pedrinho entra e tem que tomar a decisão de demitir um treinador com 4 jogos, né? Isso. Você fala, puxa, assim, tá, é tudo para dar errado, né? E ele conseguiu restaurar a dignidade do Vasco. Mas é muito pouco, mas pensa no o que seria estar lá embaixo, na zona do rebaixamento. Assim, as decisões foram muito duras, muito difíceis, não foi nada confortável para que ele, né, ele tomasse essas decisões, porque ele também poderia quebrar a cara e falar, tá vendo? Mas não soube esperar. Tá. E deu tudo certo. Né? E aí tem caras que dentro de campo irradiam a sua importância, eles ampliam a sua importância. O Verratti é um desses. O Verratti é um cara que, sim, ele não é em termos técnicos, o melhor centroavante que um time poderia ter. Mas ele talvez seja o melhor centroavante para o Vasco, sem dúvida alguma, que a necessidade do Vasco é esse tipo de jogador. Às vezes um cara mais técnico, sem essa personalidade... mais técnico... E a personalidade tem razão. É importantíssimo para esse cenário de clube que você fala. Mais técnico, mas o mundo está caindo, ele está esperando as condições ideais. Tem razão. E ali é um cara que está tudo ruim, ele vai te surpreender. E é o que ele está fazendo desde o ano passado. Então, cara, futebol assim não é essa conta exata. Concordo totalmente. Não é essa conta exata. Olha a tormenta que passou essa caravela hoje. 25 chutes do Atlético Paranaense, 9 do Vasco. 8 chutes no gol do Atlético Paranaense, 2 do Vasco. 72% de posse de bola do Atlético Paranaense, 505 passos com 209 do Vasco. Que dos 25 do Atlético Paranaense, 17 no segundo tempo com um jogador a mais e com o Léo Jardim. Ali onde apareceu o Léo Jardim. O grande desafio do Vasco, ele respira, ele se dá, o Verratti dá o direito do Vasco não entrar no vestiário eliminado, ele respira e aí ele vai pensar como é que ele sobrevive. E, inclusive, é heróico, Verratti, Léo Jardim. Agora, a postura poderia ser melhor no segundo tempo. É um time que não sabe o que fazer. É um time com medo de jogar. É um time que Você não acha sabia... que tinha que jogar, né? Com medo de jogar, o Vasco com a menos, sofrendo a pressão do caramba no campo do adversário. Não. Um time com medo de jogar, assim, com medo de abordar. A bola para sair, você segura, você escolhe o passe que não é o passe. Você está sempre ali num limite ali. Até você saber se defender, você tem que saber se defender. Não é se defender quase pedindo desculpa. Bota todo mundo aqui e fica aqui. Você tem que saber se defender. Tá. Não é que tem que jogar, não estou pedindo para pegar fácil a bola, falar, né? Ir para cima. Vai para cima, se lança. O que a gente acabou de falar do time que se lança? Nesse cenário do mata-mata que você falou do Juventude. Não era isso. Agora, é como você se defende. É como você se defende. É como você consegue até se defender quando você tem a bola, minimamente. Não é ter medo. Tira a velocidade, dá aqui, dá um respiro. A bola quando estica no Verratti, e das poucas vezes ele vai, ele segura, ele cai. Dando mérito para o Atlético que conseguiu pressionar bastante também. Né? Agora, a postura poderia ter sido... O termo não é covarde, mas a postura poderia ter sido mais corajosa para o segundo tempo. Dava para ser mais corajoso que foi? E não é jogar com bola. Eu entendo o que o Pedro quer dizer. É você não se encolher tanto. Você ficar ali esperando o tempo passar e só. Entender a hora de... Irmão, você não consegue controlar isso não dentro do jogo, não, irmão. O jogo te traz as circunstâncias adversas e já era, irmão. Já jogou bola, já? Já jogou futebol? Cozinhar um pouco o jogo, trocando um pouco mais de passes, ou pelo menos tentando atrair o adversário numa saída de bola, dar o primeiro passe, e aí faz o lançamento longo para ver se consegue acertar algum contra-ataque, pelo menos para incomodar o adversário. Que dá para fazer um pouco a mais, dá. Só que... Adversário com a pressão em cima, pressão alta, com um jogador a mais. E eu acho que dentro das circunstâncias, do possível, do perfil do time do Vasco, da sua... Aí o cara prende a bola ali, tenta tocar a bola ali, sair jogando, aí a pressão, perde a bola, gol dos caras. O Paranaense, acho que o jogo seria com alguma diferença ou não, mas era mais ou menos isso. Isso é um detalhe, depois se fala 10 contra tudo 11, do que foi a classificação. Sim. Isso é um detalhe, depois se fala tudo do que foi a classificação. Porque uma bola também que entrasse no segundo tempo não ia ter Verratti, não ia ter Léo Jardim, não ia ter nada. Então, assim, é um detalhe. A classificação teve tudo isso, mas podia ter sido porque... Quase sempre, quando pegar um time de mais qualidade, vai ter esse tipo de cenário no mata-mata. Sim. Então precisa saber reagir melhor a isso. Agora a gente está falando do Léo Jardim, importantíssimo. Tem sido... É impressionante, cara, não consegue tirar coisas boas, né? Não consegue falar bem do Vasco, né? É difícil pra caramba, né, pra esses caras aí, né? Principalmente pra esse maluco aí. Importante. Verratti, então, nem se fala. Você lembrou do Piton. Mas... E o Rafael Paiva, meus amigos? Porque quando o Rafael Paiva assume...
é aquela dúvida, aquela interrogação, o time na situação que está, é um treinador que, né, não é aquele treinador com as costas largas e tal, etc., não tem experiência. E o Rafael Paiva nessa história? Não tem muito do Rafael Paiva aí nesse momento do Vasco, nessa classificação, momento do Vasco no Campeonato Brasileiro também? Ele não é um cara fundamental também nessa retomada? Com certeza, até porque ele é fruto de uma demissão de um treinador e, tá bom, vamos lá, vamos tocar o barco, ver o que acontece. E ali o Pedrinho que é o cara da bola, né? O Pedrinho, diferentemente da galera da SAF, não os funcionários que a SAF contratou, mas você tem o centro das decisões, né? E o cofre está na mão de gente que não entende nada. Só uma informação para complementar o que você vai falar, Calça. O Pedrinho e o Felipe, inclusive, no início do trabalho do Rafael Paiva, estão presentes. Sim. Estão perto das tomadas de decisão de campo, não só de gestão. Porque ali você tem, né, esses caras entendem demais o negócio, né? Pedrinho como jogador, com a personalidade dele e como colega também, comentando jogos, né? Pedrinho era um cara legal, você parava para ouvir o Falava do jogo. Do jogo, né? Então, você fala, esse cara virando presidente num clube, ele tem uma visão que te encanta, é uma visão da bola. Claro que... E pertence àquilo ali também. É claro que, né, assim, é diferente você estar aqui e tomar decisões que você nunca vai tomar. Você só dá palpite. A outra está lá com a caneta na mão, né? Sim. E é duro, mas e não significa o Rafael que ele Paiva escala, vai nessa. Né? Quer dizer, não. que assim, ele ter a possibilidade, a capacidade de questionar, de discutir, de trocar ideias, porque eu gosto sempre de lembrar que eu acho muito legal aquela cena do Luxemburgo num documentário do Real Madrid, com a passagem, tem um documentário do Real Madrid, tem a passagem do Vanderlei Luxemburgo por ali, e ele está numa mesa sentado com o presidente do Real Madrid, com o Florentino. Era o Florentino, era o Arrigo Sacchi e algum jogador histórico do coisa. E aí ele discutindo se ia mexer no Raul. E eles colocam isso no documento. Não sei se o Vanderlei gostou daquilo ser inserido ou não no documentário, mas eles colocam ali uma discussão de um técnico que entende de futebol e que não à toa era um cara capaz para estar no Real Madrid naquele momento da carreira dele, mas ele discutindo abertamente com caras que também entendiam muito de futebol. Mas entende de Real Madrid. Exato. Mas aliás, o que ele queria fazer era mexer no Raul e o Florentino falou, pelo amor de Deus, você não vai mexer na posição do Raul e tudo mais. Mas é normal. Agora, claro, os caras têm que ter a capacidade de discutir essas coisas. O Pedrinho tem. O Florentino, eu acho que talvez nem tenha tanto do ponto de vista do Pedrinho. Ou seja, não existe uma regra quando o gestor é bom que ele discuta com o seu treinador sobre o time, dando, obviamente, ao treinador a última palavra. E quando o gestor pensa que é bom que ele não discuta a respeito das decisões do técnico. Que saiba delegar. Porque é o seguinte, depende da abordagem. Uma coisa é o Pedrinho chegar, conversar, a outra é o cara que chega para impor. Era muito mais um respaldo, não é o cara. Você está chegando, a gente entende, então... Muito importante naquele momento. E uma boa lembrança. E é isso aí, pessoal. O nosso Vascão ganhou mais uma. Nossa, que jogo, hein? Meu coração quase explodiu. Um misto de emoções, de raiva, de alívio. Conta aí pra mim, como é que você se sentiu no jogo? Ficou que nem eu? Um misto de emoções. Vascão ganhou, passou da Copa do Brasil, agora vai esperar aí a partida entre São Paulo e Atlético Mineiro ser definida aí pra gente ver quem a gente vai pegar aí na semifinal. Vitória no sufoco, um jogo difícil, um jogo duro. Conseguimos aí na raça, né? Graças àquele golaço do Vegete, cruzamento do Piton, Léo Jardim fechou o gol. Não tem jeito, tá com pinta de campeão. Se a gente conseguir continuar nessa pegada aí, é claro. E se a gente não passar tanto sufoco, melhor, né? Porque, meu amigo, estão só com os nervos à flor da pele. Ai, meu Vasco, você ainda vai me matar. É isso, galera. Verifique sua inscrição. Verifique se está inscrito no canal. Se não tiver inscrito, inscreva-se. Ative o sino das notificações. E curta esse vídeo para que mais vascaínos recebam o nosso conteúdo aqui no YouTube. Aqui, só quem tem o DNA Vasco. Eu vou ficando por aqui.
Até o próximo vídeo. Tchau. Ah, vou deixar os créditos aí do programa, das imagens aí na descrição. Abraço, tchau.